Violência em Samambaia, 3 mulheres mortas na mesma região em menos de 24 horas. 2 feminicídios e a terceira em uma briga com outra mulher. Finalmente, Ibanez assina a ordem de serviço que autoriza a obra esperada há 10 anos, o túnel de Taguatinga. DPVAT, neste primeiro dia de restituição dos valores pagos a mais, site da seguradora fica instável. Só no Distrito Federal, 20 mil pessoas têm direito ao ressarcimento. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. O aumento das passagens do transporte público aqui no Distrito Federal continua dando o que falar. O governador Ibanez Rocha voltou a defender o reajuste e a justificativa está nos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis e na gratuidade para estudantes e pessoas com deficiência, que custa algo em torno de 700 milhões de reais por ano. Mesmo com esses argumentos, centenas de manifestantes ocuparam pistas da W3 Sul e do Eixo Monumental no fim da tarde e início de noite de ontem. Faixas e placas deixaram clara a insatisfação dos manifestantes com o reajuste da passagem do transporte público do DF. O grupo se concentrou na Praça do Índio, na W3 Sul. Foi preciso fechar uma das pistas da área. A marcha passou pela rodoviária do Plano Piloto. Aí, as faixas do Eixo Monumental precisaram ser bloqueadas na noite dessa terça-feira. A polícia acompanhou de perto. Antes do protesto, durante um evento em Taguatinga, o governador Ibanez Rocha falou sobre o aumento de 10% nas tarifas do transporte público. Para ele, a medida é necessária em função dos reajustes dos preços dos combustíveis e dos salários dos motoristas e cobradores concedidos em 2019. É um ajuste necessário, ele está bem abaixo do que seria realmente o reajuste que seria devido, mas é o que nós precisamos realmente no momento para equilibrar as contas. Ele ainda disse que o sistema também é pressionado pelas gratuidades. Atualmente, o passe livre para estudantes, deficientes e idosos custa 700 milhões de reais por ano. O orçamento do Distrito Federal ele não tem condições de captar tudo isso. Não existe almoço grátis. Alguém paga a conta. Quem paga a conta é o contribuinte. A gente vai comentar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. O governador também falou das gratuidades. Chegou a hora de revisar esses valores? Sem dúvida nenhuma, tem que rediscutir isso, né? Porque não são apenas as gratuidades mencionadas, né? Tem também as gratuidades de categorias profissionais. Há categorias profissionais aqui no serviço público inteiras que têm o direito de andar de graça. É de graça para eles. Mas quem está lá dentro do ônibus pagando a passagem, está pagando também a passagem daquele funcionário público que ganha muito bem, pode pagar o seu próprio deslocamento, né? A questão é exatamente essa, é que a tarifa é definida, chama inclusive isso de tarifa técnica, né? Por todos os custos. Custos de manutenção dos ônibus, de compra dos ônibus, de combustíveis, também de pneus que são trocados, tudo isso faz parte da composição da tarifa, inclusive os salários de motoristas e cobradores. Tudo isso é colocado numa cesta que se define o valor da tarifa que é necessária para remunerar os custos do transporte público, né? O governo do Distrito Federal paga parte desses custos, dessa tarifa. Dos R$ 9,50 da tarifa técnica, você vê, são tantos custos que a tarifa, inclusive com a gratuidade, que chega a R$ 9,50. A passagem hoje está muito abaixo disso, porque para o usuário, porque o GDF é quem banca a diferença, mais de 700 milhões de reais. É muito dinheiro que o governo certamente não tem, cada vez tem menos, não é? E, portanto, é preciso sentar e discutir sobre a necessidade de algumas das categorias profissionais e também alguns setores. Tem a questão da gratuidade dos alunos, por exemplo, dos estudantes de escolas, de alunos de escolas. Isso precisa ser discutido também, né? Será que todos não podem pagar mesmo? Ou alguns podem fazê-lo, né? Ou alguns podem pagar? Estudantes de escola privada, por exemplo, não poderiam pagar sua própria passagem? Tudo isso tem que ser reavaliado, discutido, porque é exatamente isso que pressiona o aumento do preço final para quem de fato paga, que é o trabalhador, sobretudo do setor privado.
Agora vamos para Ceilândia, onde moradores reclamam do excesso de buracos nas ruas. Para andar por aqui, tem que ter atenção redobrada. A sinalização improvisada pelos moradores também ajuda os motoristas a evitarem os buracos da QNP 14 de Ceilândia Norte. O pior é que eles estão por toda parte, é quase impossível desviar. O Tárcio mora na quadra e recentemente teve prejuízos por conta da buraqueira. É muito buraco. Agora mesmo eu estou mexendo na suspensão do meu carro, estou gastando quase R$1.000 nessa brincadeira. Entendeu? Perdi um pneu. Então, assim, é muito prejuízo para os motoristas, é buraco demais aqui no bairro Pessuí. Ele conta que já fez algumas reclamações ao GDF, mas nenhuma foi atendida. Agora aproveita para fazer mais um apelo. Que o governo venha somar com um bairro que a população nossa aqui merece respeito. Pois é, em nota, a administração de Ceilândia disse que desde segunda-feira, 2 equipes da divisão de obras da administração regional trabalham no PSUL, uma na QNP 16, conjunto U, e outra na QNP 32, conjunto G. Hoje, uma delas vai à QNP 10/14 e depois na 16/20. E olha, nem as condenações e prisões da Lava Jato desestimulam a corrupção no país. No flagrante que você vai ver agora, o empresário investigado por superfaturamento de obras no sertão da Paraíba paga propina ao assessor de um deputado federal. Essas imagens são do saguão do aeroporto de Brasília. O empresário paraibano George Ramalho, que fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal no ano passado, aparece sentado. Na cadeira, uma mochila onde foram colocados R$50 mil. Um homem carregando outra mochila preta chega em seguida. É um assessor do então deputado federal pelo PTB da Paraíba, Wilson Santiago. Após 1 minuto de conversa com o empresário, ele sai carregando as 2 mochilas. Depois, entra num carro que pertence à locadora de veículos que presta serviço à Câmara e segue até o estacionamento do Congresso. O flagrante foi no dia 7 de novembro. No fim de dezembro, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar desvios de R$1.200.000 de uma adutora do sertão paraibano. 5 pessoas foram presas, entre elas o prefeito de Uiraúna. Já o deputado Wilson Santiago teve o gabinete na Câmara vasculhado e acabou afastado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele foi acusado de atuar na liberação de recursos para a obra superfaturada. Em nota, a defesa afirmou que a ação controlada da Polícia Federal nada diz a respeito do deputado e que vai esperar o andamento do processo para apresentar suas provas. Cláudio Humberto, depois de todos os escândalos, principalmente da Lava Jato, esse povo ainda insiste nisso, Cláudio? Esse povo, quem é ladrão, tem coragem de beijar cobra na boca, né? Agora a gente vê aí esse caso, o caso é tão grave, minha gente, que aconteceu de maneira inusitada. A operação da Polícia Federal foi deflagrada num sábado. Isso só aconteceu, só há um único precedente, que é exatamente a de Rodrigo Rocha Loures. Lembra dele? Aquele assessor do ex-presidente, do então presidente Michel Temer, que andou fugindo aí com a mala cheia de dinheiro, jogou, enfim. Aquele sujeito também foi preso num sábado, dada a gravidade do problema, né, da acusação. E também o mesmo aconteceu na operação que acabou afastando do cargo o deputado Wilson Santiago, e que deverá sofrer algum processo de punição, eventualmente até a perda de mandato. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa anunciou hoje a retomada do edital Áreas Culturais do Fundo de Apoio à Cultura. Estão previstos R$25 milhões para 269 projetos culturais em todo o Distrito Federal. A ideia é que o primeiro bloco de editais do FAC 2020 sejam lançados no próximo mês. A partir da publicação dos resultados, os projetos selecionados podem integrar e os documentos, aliás, podem entregar os documentos necessários a partir do dia 17 de fevereiro. E a seguir, uma promessa antiga que está mais perto que nunca de ser concretizada. O governo dá pontapé inicial para a construção do túnel de Taguatinga. E o Band Cidade está voltando já. E agora para valer. Foi autorizada ontem a construção do túnel de Taguatinga e foi assinada. Portanto, nesta terça-feira, as obras devem durar 2 anos, mas a promessa é desafogar o trânsito no centro da cidade, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. O Paulo precisa passar pelo centro de Taguatinga todos os dias para ir à faculdade. Nem sempre essa é uma tarefa fácil. O que não falta é trânsito e dor de cabeça. Hoje eu fiquei 50 minutos para conseguir uma vaga para estacionar para ir aqui para a faculdade, cara. 50 minutos, sabe? Eu acho que isso daí é um cúmulo, é demais, né?
Aí está aqui agora o Detran multando os carros que estão estacionados de forma errada, né? Mas a expectativa é que esse cenário mude nos próximos anos. O GDF anunciou que o tão esperado túnel de Taguatinga vai sair do papel depois de mais de 10 anos de promessas. É uma obra aqui de muito importante, que estava paralisada há muito tempo. Nós conseguimos, junto ao Tribunal de Contas, resolver o imbróglio que existia. E para toda essa região, são mais de 1,5 milhão de pessoas que serão atendidas. Sem contar que nós teremos uma revitalização total do centro de Taguatinga, o que vai gerar emprego, vai gerar renda, novos investimentos. A expectativa inicial é que as obras levem 2 anos para serem concluídas. O investimento será de cerca de 300 milhões de reais e vai ajudar a desafogar o trânsito na região, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. A assinatura da ordem de serviço para a construção do túnel ocorreu em um evento na Praça do Relógio. A estrutura faz parte do chamado Corredor Eixo Oeste, principal projeto viário para a região sul do DF. O túnel, que vai ligar a EPTG à Via Estádio, vai contar com mais de 1 quilômetro de extensão. A estrutura será usada principalmente por quem vai para cidades como Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente. Em Taguatinga Centro, será construído ainda um bulevar para revitalizar a região. E já vão começar as primeiras alterações no trânsito. Parte do centro será interditado, então nós temos que agora trabalhar quais as avenidas que nós vamos liberar, como a Avenida das Palmeiras, a avenida atrás do BRB, para que possa ter o fluxo de veículo enquanto nós estivermos fazendo essas obras. Então esse é o primeiro estudo, vai ser esse aí. Agora, o túnel é a esperança de quem passa por aqui diariamente. A melhor coisa, né? Que ó, o caos, que é isso aqui. Mas depois de tanto tempo de promessas, tem gente que ainda duvida que o projeto saia do papel. Rapaz, infelizmente, do jeito que andam as coisas aí, é difícil de acreditar. Ao menos a obra do viaduto da entrada de Taguatinga Centro já deve ser concluída em um mês. Eram 6 faixas, passam a ser 11 faixas, então a circulação melhora demais. O acesso à EPTG, o acesso aqui à zona central da cidade. Cláudio Humberto, depois de 10 anos, dá para acreditar que em 2 anos a gente vai ver aquelas imagens ali na realidade? Eu acho que sim, né? Uma obra de engenharia, não são os japoneses que vão fazer essa obra, né? Como seria o ideal, mas é uma obra que é complexa, mas dá para fazer nesse período e vai transformar completamente a vida de quem vive em Taguatinga ou que precisa passar por Taguatinga para chegar a Ceilândia, por exemplo, né? Só quem vive naquela região ou precisa ter acesso ali a Taguatinga pelo seu acesso principal, sabe da importância dessa obra, né? Tomara que isso logo se inicie e que se conclua. As pessoas terão nessa região alguns transtornos decorrentes da obra, né? Mas é o tipo do transtorno, o tipo da contrariedade boa, no sentido de que isso é um preço que vai se pagar nessa reta final da aflição de não ter esses 2 túneis, né? O de entrada e saída de Taguatinga. É uma obra espetacular. Na verdade, esses 10 anos não foram marcados apenas por promessas, foram marcadas por desinteresse de governantes, né? Que não foram atrás, como fez o atual, né? O governador, não apenas ele conseguiu, o governador Ibanez, destravar o problema no Tribunal de Contas, mas também no órgão financiador da obra, que é a Caixa Econômica Federal. Então, houve um empenho até pessoal do governador nessa direção. Dos outros governos, houve problemas de toda sorte, né? De licenciamento ambiental, gente preguiçosa, gente desinteressada, enfim, foi um horror, mas isso ficou para trás. Agora é esperar que a obra comece logo e acabe o quanto antes. Olha, o governo pretende contratar temporariamente cerca de 7 mil militares da reserva para reforçar o atendimento nas agências do INSS. A ideia é reduzir o estoque de pedidos de benefícios em atraso. O anúncio foi feito nesta terça-feira e o governo prevê que o acúmulo de processos atrasados seja zerado em setembro. A contratação de militares será voluntária, sem convocação. E os que toparem passam por treinamento até março e começam a trabalhar em abril, recebendo adicional de 30%, que significa um gasto a mais de 14,5 milhões de reais por mês. Além disso, cerca de 2 mil funcionários do INSS, que hoje trabalham no atendimento presencial, serão remanejados para reforçar o time de análise de pedidos de aposentadoria. O prazo máximo do INSS é de 45 dias, mas tem ido muito além desde que a reforma da Previdência foi aprovada. O sistema do INSS não estava preparado para essa mudança. E o salário mínimo vai ganhar R$ 6 a mais a partir de fevereiro
para recuperar pelo menos o poder de compra corroído pela inflação. A gente antecipou a informação aqui ontem e a confirmação chegou no fim do dia. A equipe econômica usou como base para o reajuste uma previsão para a inflação que ainda não estava fechada. Como o preço da carne disparou, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor terminou 2019 a 4,48%. Dessa forma, o mínimo aumentou de R$ 1.039 para R$ 1.045. Apesar de ser pouco, aumento de R$ 4, R$ 5, a gente tem que recompor. O acréscimo representa impacto de pelo menos R$ 2 bilhões nas contas públicas, porque o salário mínimo serve como base de cálculo de praticamente todos os benefícios, como aposentadorias e pensões, salário maternidade e seguro-desemprego. Cada R$1 a mais em salário mínimo impacta em 2020 um aumento de despesas associadas, atreladas ao salário mínimo, em 355 milhões. Esse não será um único aumento. O governo vai reajustar também em 4,38% as aposentadorias de quem ganha mais do que um salário mínimo. O teto do INSS, portanto, será de R$ 6.101, pago a partir de fevereiro, contra R$ 5.839 no ano passado. Parte do impacto nos cofres federais vai ser compensada, segundo expectativa do governo, pelo aumento na arrecadação. A previsão de alta no PIB de 2020 subiu de 2,32% para 2,4%. A estimativa é de que a baixa recorde nos juros ajude a acelerar a economia a partir do segundo trimestre. Ou seja, nós estamos sendo otimistas, ao mesmo tempo estamos sendo realistas. Não é uma projeção irrealista de crescimento que nós estamos apontando. Já a inflação esperada para este ano teve uma leve alta, de 3,53% para 3,62%. Ainda dentro da meta. E os valores pagos a mais do DPVAT começam a ser devolvidos hoje. O reembolso vai direto para a conta do dono do veículo em até 2 dias úteis. Só no DF, 20 mil contribuintes têm o direito ao ressarcimento. E para fazer a solicitação no site da seguradora líder, é preciso informar CPF ou CNPJ, também e-mail, telefone, o Renavan e dados da conta bancária. O calendário de pagamento do DPVAT começa e acompanha as datas do IPVA. O valor do seguro caiu porque o ministro Dias Toffoli do Supremo reconsiderou uma decisão dele, mesmo e voltou atrás, autorizando a redução. O valor do seguro agora é de R$ 5,21 para carros de passeio e táxi e R$ 12,25 para motocicletas. Uma queda de 68% no primeiro caso e 86% no segundo. O site seguradoralider.com.br passou a manhã instável e, em nota, a assessoria explicou que já foram processados mais de 15 mil pedidos de restituição desde 9 horas da manhã desta quarta-feira e que está trabalhando para reduzir a lentidão do sistema. Cláudio Humberto, tem uma caixa preta aí nessa história de DPVAT? É claro que tem, né? Você vê, eles são tão malandros que até mesmo problemas no sistema são alegados para tornar o processo ainda mais lento, né? Eles criam algumas dificuldades. A exigência de conta bancária, por exemplo, é abusiva, porque afinal de contas tem gente que não tem conta em banco, ou não tem porque não pode, ou porque não quer, por alguma razão não tem conta em banco. Como é que essas pessoas vão fazer para obter o ressarcimento, né? Agora eu estou mais preocupado pessoalmente com o ressarcimento de anos passados. Você vê que o DPVAT, em muitos casos, custa agora pouco mais de R$ 5,00. Eu me lembro que eu paguei mais de R$ 100 pelo DPVAT de um carro, né? Cadê essa grana? Não seria o caso de esses malandros, essa máfia do DPVAT, fazer o ressarcimento histórico de tudo que nos tirou? Porque, afinal de contas, o que o presidente Bolsonaro demonstrou com a recente medida provisória sobre o assunto é que ele simplesmente constitui mesmo um cartel que há anos, décadas, exploram o povo brasileiro. E olha só essa história triste e covarde que aconteceu no Gama. Um jovem foi brutalmente agredido por 4 homens na madrugada do último domingo. A Polícia Civil investiga se a rivalidade entre torcidas organizadas motivou o espancamento do rapaz, que é torcedor do Gama. Câmeras de segurança filmaram toda essa agressão. As imagens mostram o momento em que 5 homens perseguem o jovem que tenta fugir. Quando consegue alcançá-lo, o grupo arranca o casaco e a calça do rapaz, iniciando as agressões com socos, chutes e até golpes com um pedaço de pau. Ele ainda tenta se levantar, mas é atingido novamente.
Depois de ser espancado, o jovem cai, inconsciente, e os agressores fogem num carro branco. As imagens mostram ainda quando o rapaz é socorrido por um casal que passava ali perto. Também é possível ver a chegada da polícia e o atendimento do Corpo de Bombeiros. O jovem agredido tem 27 anos e é torcedor do Gama. Ele foi abordado numa área comercial do setor oeste do Gama depois de sair de uma festa na madrugada do último domingo. A agressão assustou moradores da cidade. É gente que não tem respeito pelo próximo, né? Desumano, né? A polícia ainda investiga se a rivalidade entre torcedores motivou o crime. Essa tem sido a suspeita de quem mora na região. Para mim isso não é esporte. Para mim não é esporte. Não é torcer, para mim isso é por ignorância. Depois das agressões, o jovem foi levado para o hospital do Gama com cortes na cabeça. Ele já recebeu alta e se recupera em casa. O crime foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia como roubo a pedestre, já que os agressores também levaram documentos e pertences do torcedor. E a seguir, mais violência. 3 mulheres são mortas em Samambaia em menos de 24 horas. 2 delas vítimas de feminicídio. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Em menos de 24 horas, 3 mulheres foram mortas em Samambaia. Em 2 casos, companheiros são suspeitos. O último foi uma briga entre casais. Os detalhes estão chegando com a Camila Lopes. Um dos casos que aconteceu aqui em Samambaia foi nessa casa, que fica na QR 321. Ruth Paulina, de 42 anos, foi morta com golpes de faca no coração e no pescoço. Vizinhos disseram que ela ainda tentou pedir socorro para quem estava na rua, mas quando a polícia chegou, ela já estava sem vida. Pela manhã, uma jovem de 18 anos já havia sido morta pelo namorado durante uma roleta russa. Pelo menos por enquanto, esses 2 casos estão sendo tratados como feminicídio, mas em menos de 24 horas houve um outro crime aqui em Samambaia. Uma mulher foi morta por uma conhecida durante uma discussão. Esse caso já é tratado como homicídio. A reportagem completa você confere no Band Cidade, 2ª edição, que começa às 6:50 da noite. Para muita gente, quando se fala em Brasília, a primeira coisa que vem à cabeça é política. Por isso, com o Congresso em férias, a impressão é de que nada acontece na capital do país em janeiro. Mas os brasileiros estão redondamente enganados, redescobrindo a capital do país, e a quase sessentona Brasília tem muitas atrações turísticas e infraestrutura pronta para receber turistas nacionais e até internacionais. Vai e vem dos carros chapa branca e dos homens engravatados deu lugar a outro público. São os turistas que visitam Brasília nessas férias. E olha que não são poucos. A previsão é que 1,5 milhão de pessoas passem pelo aeroporto Juscelino Kubitschek só no mês de janeiro. Grandiosidade dessa cidade, nunca tinha visto nada parecido, né? Enfim, avenidas de perder de vista, né? Na TV parece ser algo, não sei, um pouco menor do que é aqui. Brasília, patrimônio cultural da humanidade, chama a atenção pela obra de Oscar Niemeyer. Em quase todo lugar é possível ver um prédio do gênio da arquitetura. Dá uma passada na catedral e ela realmente é marcante, é um espaço muito bonito. Prefiro a catedral também. Menos Brasília e mais Brasil. Um dos lemas do atual governo federal acabou provocando reação de quem lida com o turismo aqui na cidade. Principalmente agora, quando Brasília completa 60 anos de idade. Nós somos uma cidade que só tem pontos positivos. Então, ao contrário, é mais Brasília, é mais Brasil. Com 2,5 milhões de habitantes e a maior renda per capita do país, Brasília também atrai turistas estrangeiros. O aeroporto é o 3º mais movimentado do Brasil. Ano passado, a capital, que tinha 6 rotas internacionais, ganhou mais 4. Assunção, no Paraguai, Santiago, no Chile, Lima, no Peru e Cancún, no México. Quem vive aqui costuma dizer que tem 2 Brasílias, uma com o lago e a outra sem o lago. E o Lago Paranoá tem se transformado numa das maiores atrações turísticas aqui da capital do país. O que antes era lazer só para ricos, que vivem nas margens do Paranoá, vem se transformando. Esses rapazes são garçons e aproveitam as tardes para praticar stand-up paddle. A gente tem um intervalo depois das 3 horas, a gente está de intervalo, a gente vem para cá, depois volta para o serviço. Não é só para rico não, mas para nós também que
Aquela renda grande, dá para nós se distrair um pouquinho aqui na água. Aqui. O comandante José Carlos é sócio em 3 embarcações, que há 40 anos transportam turistas em passeios pelo lago. Um charme poder desfrutar assim do entardecer no Cerrado. As áreas de esporte que os clubes favoreceram para a prática do stand-up paddle, que é o SUP, a canoagem e as canoas havaianas, que hoje são uma febre aqui, tornou o lago muito popular. Temos hoje um lago muito rico em atividades náuticas. Moraria em Brasília pela natureza. Se não fosse por outra coisa, moraria pela natureza. Porque eu nunca tinha visto. Para mim, eu já fui a São Paulo, já fui a outros lugares, já fui ao Uruguai, já fui a Buenos Aires. Não há coisa mais bonita do que isso aqui. Tu olha campo, árvores lindas, bem cuidadas, né? Espaço físico, aqueles lagos. A gente ficou assim em êxtase. E como a nossa cidade é bonita, né? Tem que ser valorizada. E você que tem sugestões como essa, mande pra gente aqui no WhatsApp do Band Cidade. Então anote aí nosso número, que é o 99976-9204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Tá chegando aí a galera dos Donos da Bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!